Então, dentro do sistema SS Plus, a gente consegue concentrar todas as garantias, tanto do fornecedor como dos nossos clientes, dentro do módulo específico, que é o módulo de garantia, que fica aqui em comercial, vendas, controle de produtos em garantia. Então, esse aqui é o nosso módulo de garantia, né? A tela inicial do módulo de garantia. Aqui o que a gente tem? Então, nessa primeira parte aqui em cima, a gente tem um cabeçalho, a aba pesquisa, né? Onde a gente pode filtrar as garantias por cliente, por nota fiscal de entrada, por nota fiscal de envio, por produto, por situação, por motivo da garantia, por fornecedor, por data, né? Período de entrada, período de envio para garantia e período de retorno. Aqui embaixo a gente tem todos os botões onde estão configuradas as operações de entrada no módulo de envio para o fornecedor, de retorno do fornecedor, de entrega, botão avulso e imprimir. Como que o sistema ele vai funcionar, né? Esse módulo ele vai funcionar de acordo com as operações utilizadas dentro de cada empresa. Então, a gente consegue trabalhar de diferentes formas dentro desse módulo de garantia. Então, a gente consegue trabalhar quando a empresa ela faz a garantia expressa, né? Que troca a mercadoria de imediato para o cliente, não dependendo do fornecedor, né? O cliente chegou na loja com a mercadoria com problema, ele vai lá e simplesmente troca para o cliente de imediato e depois ele se resolve com o fornecedor. Como também a gente consegue trabalhar com aqueles processos que são enviados para garantia, a empresa vai ficar aguardando o retorno do fornecedor. Só depois que o fornecedor concede a garantia para a empresa é que a gente vai conceder a garantia para o cliente. Então, o sistema ele consegue trabalhar dessas duas formas. Então, como que a gente consegue fazer esses lançamentos dentro do módulo de garantia das duas formas? Então, vou mostrar para vocês como que é o lançamento dessas duas maneiras de trabalhar aqui dentro do módulo. Então, o primeiro lançamento é aquele lançamento que a gente vai fazer da peça que vai ficar aguardando o envio para o fornecedor e depois o retorno do fornecedor, e só depois que o fornecedor concedeu para a empresa a garantia que a gente vai conceder para o nosso cliente. Então, como que é esse lançamento? Então, obrigatoriamente, para utilizar essa função, a venda ela precisa estar dentro do sistema SS Plus. Então, a nota de saída, né, da mercadoria, ela obrigatoriamente tem que estar dentro do sistema. Então, como é que a gente vai fazer o lançamento? A gente vai clicar aqui no botão entrada. Esse botão entrada, ele se refere à entrada da mercadoria vindo do cliente, retornando do cliente para a empresa. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no maisinho, ele vai abrir esse menuzinho aqui e a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, nova entrada em garantia. Quando a gente clica nesse botão, o sistema abre a configuração com as operações que estão configuradas para essa função. Então, aqui notem que a gente tem entrada em garantia e entrada em garantia, são dois códigos diferentes. O que vai mudar de um para o outro? Então, aqui note que a primeira aqui ela tá com essa nomenclatura NFP e o segundo com NFT. Então, o que significa cada um? Se você clicar aqui em cima, ó, o sistema ele vai mostrar aqui o que cada função, o que cada opção está gravado no COI, né? O que cada COI ele está movimentando. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue ver uma diferença, ó. Essa aqui, que é NFP, ele vai gerar a emissão da nota própria. Já o NFT, ele não tem o lançamento, a geração da nota própria. O que significa? NFP, nota própria, P de própria, e NFT, T de terceiros. Então, se a empresa vende, né, para uma empresa que tem CNPJ, inscrição estadual, geralmente é a própria empresa que emite essa nota de devolução ou nota de garantia para a nossa empresa. Então, a gente não precisa gerar a nota fiscal. Então, quando eles fizerem esse processo, a gente vai utilizar esse COI aqui e vai simplesmente fazer a entrada da mercadoria, né, como é feita a nota de entrada de compra de mercadorias, por exemplo.
Nesse caso aqui, no modelo que a gente vai utilizar aqui para teste, né, para demonstração, a gente vai utilizar o nota própria para emissão da nota fiscal. Então, clicando em cima da operação ali, né, o sistema ele já vai vir aqui para a tela de entrada. Como é uma entrada, o campo cliente ele vai estar escrito como fornecedor. Mas aqui a gente sabe que ele se refere ao campo cliente, né? Então, a gente vai colocar o nome do nosso cliente. Se a gente já tiver o número da nota, se a gente já souber, a gente vai preencher aqui os campos. Se não, a gente vai dar Enter até ele carregar todas as notas emitidas para esse cliente. Então, nesse caso aqui, a gente vai selecionar a nota fiscal. Ele funciona da mesma maneira que a nota de devolução feita lá pelo COI 0030, que é a devolução de venda, né? A gente coloca o número da nota, série, e o sistema vai perguntar se a devolução é total ou parcial. Então, nesse caso aqui, como a gente só tem um produto nessa nota, a gente vai devolver total. Clicando ali em total, ele já volta a tela para a tela original, ali para selecionar as notas fiscais. Caso a gente queira selecionar mais de uma, é só preencher aqui de novo. Se não, a gente faz esse comando que está ali na tela, né? O Ctrl W, que ele vai passar para a tela de finalização. Então, passando para essa tela de finalização, o que a gente precisa colocar aqui? A gente só precisa confirmar e depois digitar o motivo da devolução. E gravar a nota fiscal. Então, depois que a gente grava, né? Vamos gerar a nota aqui. Vamos autorizar ela para a gente verificar como é que vai ficar dentro do módulo. Então, aqui a gente já gerou a nota fiscal, né, de entrada dessa mercadoria. Vamos ver aqui como é que ela vai ficar aqui dentro do módulo agora. A gente pode filtrar por cliente, né, no caso. Ó, então, assim que ficou a mercadoria. A gente já fez a entrada dela dentro do módulo, né? Ele vai numerar aqui com o controle, número de controle, na sequência que vai estar, né? Ele vai trazer o código do cliente, ele vai colocar aqui o número da nota de entrada, que foi essa que a gente gerou. Ele vai trazer o código da peça, né? O código do fabricante, o código interno do produto, a marca do produto, o produto, a descrição do produto, né? E a situação da mercadoria. A situação da mercadoria, sempre que a gente fizer uma entrada dentro do módulo, ela vai gerar com essa situação pendente em envio. Vai trazer a data da entrada, qual que foi o fornecedor, se a gente já tivesse selecionado o fornecedor, né? A NFE de envio, o motivo, que a gente não colocou nenhum motivo, né? A entrada, a quantidade, e daí aqui os dados de acordo com os processos que vão ser feitos a partir de agora, né? Que é o envio, a quantidade de envio, a quantidade de devolução, quantidade de retornada, trocada, entregue, perca ou imprópria. Então, esses campos aqui só vão ser preenchidos a partir do momento que a gente fizer as movimentações dessa peça dentro do módulo. Ele vai trazer também o custo médio da mercadoria, despesas adicionais e os detalhes. Essas opções aqui, detalhes adicionais, o motivo, a gente preenche quando a entrada é feita avulsa, que será daí a próxima, mais para frente do treinamento eu vou mostrar como que a gente faz para preencher esses campos. Então, nesse caso aqui, a mercadoria ela já está aqui pendente em envio. Então, quais são os processos que eu consigo fazer com essa mercadoria aqui? Então, agora eu vou fazer o envio dessa peça para o meu fornecedor, né? Então, o produto estando aqui, né, com essa situação pendente em envio, a gente consegue fazer o envio para o fornecedor, que vai ser feito aqui no botão envio. E aí, aqui a gente tem duas formas de trabalhar com esse envio. A gente pode fazer o envio como garantia, como remessa em garantia, ou como devolução. A gente consegue trabalhar as duas formas dentro do módulo. A gente consegue enviar por remessa em garantia. Aqui vai aparecer, né, as duas opções que a gente tem configurado aqui, que é o 5949 e o 5915. Vai depender muito de como que o fornecedor quer que a gente envie.
essa nota. Geralmente, quando é garantia, o próprio fornecedor, ele já manda o espelho da nota de como ele quer. Aí o usuário ele vai precisar olhar lá no espelho, né, e ver qual que é o CFAP que ele está solicitando e fazer a seleção aqui do COI, né, qual que é o COI que está configurado para o CFAP. Então sempre nos envios em garantia, ele vai estar aqui junto com a descrição da operação, o número do CFAP de cada um que está configurado lá no COI. Então, para fazer o envio como garantia, né, basta selecionar aqui o COI, né? Vamos colocar o nome do nosso fornecedor. O nosso fornecedor, quando a gente coloca ele aqui, o sistema automaticamente ele vai lá no cadastro dos produtos e vai ver todos os produtos que estão relacionados com esse fornecedor dentro do módulo de garantia. Então, se o produto ele já estiver selecionado com o fornecedor, basta a gente vir aqui, localizar o produto, né, e fazer a confirmação dele. Então, se caso ele não aparecer aqui na listagem, é só fechar essa telinha, né, e fazer aqui a inclusão do produto. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a inclusão do produto. Ele vai carregar a telinha de todos os produtos que estão lançados dentro do módulo de garantia. Vai trazer o cliente aqui para qual foi lançado, né? Que foi aquele cliente modelo que a gente utilizou lá para fazer a entrada. Basta vir aqui e selecionar qual é a garantia que a gente está fazendo o envio e confirmar. Então, aqui a gente tem a quantidade do produto e aqui também a gente tem o campo quantidade. Para que serve essa função? Serve para, se caso a gente colocou aqui lá na entrada uma quantidade, por exemplo, de 2 ou 3, mas a gente vai enviar apenas um agora e o restante a gente vai mandar depois. Então, essa é a quantidade, a gente vai preencher aqui, ó, a quantidade que está sendo enviada. Por padrão, o sistema sempre vai trazer, você selecionou aqui, automaticamente o sistema ele já vai preencher com a quantidade que está aqui no lançamento, mas é possível alterar caso seja necessário. Então, marcando aqui a quantidade, né, basta confirmar, o sistema ele vai vir aqui para a tela de lançamento, né, basta confirmar o lançamento, pressionar a tecla Page Down para finalizar a gravação, né? E o sistema ele já vai vir para a tela de encerramento e basta confirmar para encerrar a nota fiscal. Então, vamos autorizar essa nota, né, para a gente ver como é que vai ficar a peça dentro do módulo de garantia. Então, aqui agora, dentro do módulo de garantia, essa peça ela já não vai mais estar como pendente envio. Se a gente consultar novamente aqui, ela vai estar como aguardando o retorno. Por quê? Porque a gente já fez o envio para o fornecedor. Então, sempre que a gente utilizar qualquer uma dessas opções aqui, ó, na opção A, envio como remessa em garantia, CFAP 5949 ou 5915, que é remessa para conserto, ao terminar a emissão da nota, ela vai ficar com a situação aguardando o retorno, que significa que a gente já fez a nota de envio para o fornecedor e está aguardando a análise dele para então ele retornar com a garantia concedida ou com a recusa. Então, depois que a mercadoria ela já foi enviada para o nosso fornecedor, ele vai fazer uma análise lá, né? E vai verificar se a mercadoria ela realmente eles vão conceder a garantia ou se eles vão enviar como garantia não concedida, né, como recusa. Quando ocorre de a empresa, o nosso fornecedor, lhe conceder a garantia, ele vai fazer uma nota de retorno para a gente. Então, como que a gente faz o lançamento dessa nota de retorno aqui dentro do módulo de garantia? Então, estando a peça aqui como aguardando o retorno, a gente vai vir aqui no botão retorno, vamos clicar aqui na opção novo retorno de garantia e vamos verificar qual que é a opção correspondente para lançamento da nota fiscal. Então, se o fornecedor mandou com o CFAP 5915, a gente vai utilizar esse retorno de garantia aqui, que é o correspondente, 1915 ou 2915, dependendo do estado do fornecedor.
Se ele mandou como remessa em garantia com CFAP 5949, a gente vai fazer a entrada com o 1949 ou 2949. Então, basta a gente selecionar a operação, né? A gente vai colocar o código do nosso fornecedor. Quando a gente colocar o código do fornecedor, ele já vai abrir essa telinha aqui para perguntar se é nota convencional ou nota eletrônica. Então, quando é nota fiscal, a gente sempre vai utilizar a opção de nota fiscal eletrônica, né? Vamos marcar ali. A gente pode fechar essa tela aqui, né? Vamos colocar o número da nota, a série. E aqui o sistema vai pedir a chave de acesso. Então, a gente vai colocar só uma chave fictícia aqui para poder fazer o lançamento, né? O sistema automaticamente vai carregar todas as notas que foram feitas de envio para ele. Então, a gente vai selecionar a qual que foi a emitida, né? Vai confirmar que o produto que está voltando é o mesmo que foi feito o envio, né? Vai confirmar a quantidade. Notem que aqui a gente tem dois campos, ó. A gente tem a quantidade trocada e a quantidade. A quantidade vai ser sempre a quantidade que está na nota fiscal. A quantidade trocada vai ser sempre a quantidade que o fornecedor fez a troca para gente. Por que tem esses dois campos? Porque quando o nosso fornecedor ele recusa a garantia, ele emite uma nota de retorno em garantia, ele faz a nota, só que porém ele manda a peça com defeito novamente para a empresa. Aí, como que a gente vai fazer o lançamento dessa peça? A gente vai vir aqui, né, caso essa mercadoria tenha sido recusada, né, pelo nosso fornecedor, a garantia recusada, a gente vai deixar a quantidade trocada como 0 e a quantidade como 1. Que aí o sistema, ele vai entender que a peça ela está retornando, porém ela não foi trocada pelo nosso fornecedor. Aí a gente consegue fazer o lançamento de perca de mercadoria depois desse lançamento ou de devolução para o cliente como mercadoria imprópria. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o lançamento como se o fornecedor lhe tivesse concedido a garantia para nós. Então, a gente vai colocar a quantidade trocada 1, quantidade 1. Vamos confirmar, né? Essa tela aqui, como a gente não vai mais selecionar nenhuma nota, a gente vai fazer esse comando aqui para confirmar e a gente vai gravar a nota fiscal. Então, gravando a nota fiscal aqui, né? O sistema ele já vai fazer a abertura ali para imprimir etiqueta, se caso estiver configurado, né? E tal. E aqui, dentro do módulo de garantia, a peça ela já vai alterar a situação dela, que era aguardando o retorno. A gente fez o retorno, então ele vai ficar apenas aguardando entrega. Então, como que a gente vai fazer a entrega dessa mercadoria depois de ter feito esse retorno, né? Então, para fazer a entrega em garantia para o nosso cliente, a gente tem aqui a opção entregar produto em garantia. Então, nesse menu aqui, a gente tem 3 opções, né? A gente pode entregar o produto em garantia, a gente pode emitir nota de perca de mercadoria e a gente pode emitir uma nota de próprio para a garantia, né, que seria a devolução novamente para o nosso cliente. Então, a entrega, né, vai ser naqueles casos onde o fornecedor concedeu a garantia e o nosso cliente ele está aguardando a mercadoria. Então, como é que a gente vai fazer a emissão desse tipo de nota? A gente vai colocar o nosso cliente aqui, né, o mesmo cliente que a gente fez a nota de entrada. O sistema automaticamente ele vai selecionar aquela nota que a gente fez lá no início da operação, que é a mesma nota que tá ali no fundo de tela, né? Mostrando aqui que é a nota de entrada. Então, uma operação ela vai ficar amarrada com a outra, né? O envio para o fornecedor e o retorno vão ficar um amarrado com o outro
E a nota de entrada com a nota de entrega de garantia vai ficar uma amarrada com a outra. Então aqui a gente basta selecionar a nota fiscal, confirmar, né? O sistema já vai carregar aqui a telinha de produtos em garantia para a gente selecionar o qual que a gente está devolvendo. Vamos confirmar. Aqui a gente confirma. Se não precisar digitar nada na observação ali, a gente confirma, né? E vem aqui e grava a nota fiscal. Então vamos autorizar aqui, vamos ver como é que vai ficar a situação desse produto dentro do módulo de garantia a partir de agora que a gente fez a entrega do produto. Então aqui dentro do módulo de garantia já ficou aqui com a situação finalizada, porque a gente já fez todos os processos correspondentes ao envio, a entrada, ao envio, ao retorno e a entrega para o nosso cliente. Então essa peça, ela sempre vai ficar aqui, né, com um registro de todas as operações que foram feitas. Caso precise verificar, né, quais são os processos que foram feitos, basta aqui na tela onde está carregado o produto aqui, né, dar duplo clique em cima e ele vai trazer todos os detalhes dessa garantia, né? Ele vai trazer a data que foi feito, a hora que foi feito, qual foi o usuário, quais foram as operações que foram utilizadas, né? O número das operações, que são o cadastro dos quais que foram utilizados para a emissão das notas fiscais, vai trazer todo o número das notas fiscais, quem foi o nosso cliente, quem que foi o nosso fornecedor para qual a gente foi feito a emissão da nota, né? A quantidade, o valor da peça, se tiver saldos aqui para preencher, o sistema ele vai carregar, ó, por exemplo, saldo a entregar. Aqui a gente já fez a entrega, ele tá com saldo 0, né? Então no momento dessa operação aqui, ele estava com saldo 1. E aqui o saldo a retornar também, o saldo a enviar, ele sempre, à medida que a gente for fazendo as operações, né, o sistema ele vai gravando aqui nos detalhes para consulta, né, dessas operações que foram emitidas.